informação. Maricampo. Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. A confiança do consumidor na economia brasileira subiu em setembro. É o que mostra o ICC, Índice de Confiança do Consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, que registrou alta de 1,3 ponto, chegando ao maior patamar do ano, 87,5 pontos. De acordo com a economista da FGV, Ana Carolina Gouveia, a alta da confiança foi puxada principalmente pelo indicador de situação econômica futura, que subiu em todas as faixas de renda. Segundo ela, a manutenção de um forte mercado de trabalho e o recente alívio da inflação parece ter deixado os consumidores menos pessimistas para o futuro, ainda que os altos níveis de endividamento e a inadimplência das famílias limitem uma alta mais robusta dessa confiança. Da Rádio 2, Milena Abreu. A caixa do limão Tahiti, no campo, foi cotada nos últimos dias acima dos R$ 80, indica a pesquisa do CPEA. Além de ser período de entre-safra, as vendas estão aquecidas, seja no mercado in natura ou para a indústria. Porém, a oferta cresceu, de uns dias para cá, em algumas praças, o que coloca pressão no produtor por cotações menores, assim como o fato de haver muito fruto miúdo disponível no mercado, já que esse tipo de limão vale menos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 4 em cada 100 crianças e adolescentes brasileiros estavam em situação de trabalho infantil em 2024. É o que mostram os dados da PNAD contínua sobre trabalho de crianças e adolescentes do IBGE. De acordo com os dados recém-divulgados, 1.650.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam nessa condição no ano passado. Entre eles, 1.195.000 realizavam atividades econômicas e 455.000 produziam apenas para o próprio consumo. Ainda de acordo com os dados do IBGE, mais da metade das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, 54 em cada 100, realizavam afazeres domésticos e ou tarefas de cuidados de pessoas. Análise por faixa etária mostra uma maior frequência de trabalho infantil entre adolescentes de 16 e 17 anos. No ano passado, 15,3% dos jovens dessa faixa etária estavam nessa situação. Entre as crianças de 5 a 13 anos, o percentual ficou em 1,6% e chegou a 6,3% entre os adolescentes de 14 e 15 anos. A análise por raça mostra que 2/3 das crianças e adolescentes em trabalho infantil são pretos ou pardos. Em números brutos, o Nordeste foi a região que registrou a maior quantidade de trabalhadores infantis
Em 2024, 547 mil pessoas. Depois aparece o Sudeste, com 475 mil. Vale destacar que, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o trabalho infantil é aquele que é perigoso e prejudicial para a saúde e desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere na sua escolarização. No Brasil, o trabalho realizado por menores de 13 anos é proibido por lei. Com 14 e 15 anos, os adolescentes podem trabalhar apenas como aprendizes. A partir dos 16, não há impedimento, desde que o trabalho seja com condições adequadas e direitos trabalhistas garantidos. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço médio das verduras despencou 5% em agosto na CEAGESP, a central de abastecimento de São Paulo. O clima, com temperaturas mais altas durante o dia e mais baixas à noite, acelerou o desenvolvimento das hortas e fez a oferta de vários produtos aumentar. Coentro, couve-manteiga, espinafre, alface crespa hidropônica e salsa, todos com baixas acima de 10%, responderam pelas maiores quedas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A substituição gradual do uso de energias mais poluentes por fontes de energia sustentáveis, como a solar e a eólica, por exemplo, é um dos assuntos da agenda climática que mobiliza países de todo o mundo. Com a matriz energética majoritariamente renovável, o Brasil tem potencial para ser um dos líderes mundiais desse movimento. Em São Paulo, uma iniciativa liderada pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil tem mostrado que a transição energética é possível. Desde 2023, a Ordem Paulista está implementando centrais geradoras de energia fotovoltaica com o objetivo de mudar a matriz energética nas mais de 250 subseções do estado e fazer com que utilizem 100% de energia renovável. Ao todo, o projeto prevê a instalação de 20 centrais geradoras de energia solar até 2026. 8 usinas já estão em funcionamento, instaladas nos municípios de Lençóis Paulista, Guaratinguetá, Cruzeiro, Araras, Cotia, Votuporanga, Ilha Solteira e Três Fronteiras. A meta é encerrar 2025 com 14 unidades em atividade, como detalha o tesoureiro da OAB São Paulo, Alexandre de Sá Domingues. Esse ano a gente vai instalar ainda a usina em Sorocaba, Monte Alto, São Bernardo do Campo, Mauá e Avaré. Em Andeara, são 6. E ano que vem a gente tem pelo menos mais 4 já engatilhadas, que são Ribeirão Preto, Guaíra, Barretos e na região da Energisa. Ainda não definimos o local ainda. Além de ajudar o meio ambiente, evitando a emissão de toneladas de gases poluentes na atmosfera, a implantação de usinas de energia solar também garante economia para a entidade. A nossa expectativa é que quando tiver tudo funcionando, as 20 usinas estiverem funcionando, a gente tem uma economia anual de cerca de R$2,5 milhões em valores de 2022, que é onde a gente pegou como referência, e nós teremos uma retirada de CO2 da atmosfera na ordem de 100 toneladas por mês. Então esses são os 2 grandes números, que ao final do projeto a gente pretende alcançar. De acordo com números da OAB São Paulo, a implementação das usinas fotovoltaicas que estão em operação no estado de São Paulo já evitou a emissão de 740 toneladas de CO2 na atmosfera. As instalações também equivalem ao plantio de 411 mil unidades de árvores. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço médio das verduras despencou 5% em agosto na CEAGESP, a central de abastecimento de São Paulo. O clima, com temperaturas mais altas durante o dia e mais baixas à noite, acelerou o desenvolvimento das hortas e fez a oferta de vários produtos aumentar. Coentro, couve-manteiga, espinafre, alface crespa hidropônica e salsa,
Todos com baixas acima de 10% responderam pelas maiores quedas. A cotação do boi gordo voltou a cair nos últimos dias no indicador CPEA-Esalq, com a arroba negociada pouco acima dos R$300. Um dos motivos seria a redução da demanda, uma vez que em várias praças os lotes negociados antecipadamente, por meio de contrato, são suficientes para completar as escalas de abate. A queda no preço acontece mesmo com uma alta de 16% na média diária de exportações de carne bovina na comparação com o mesmo período de 2024. A caixa do limão Tahiti, no campo, foi cotada nos últimos dias acima dos R$80, indica a pesquisa do CPEA. Além de ser período de entre-safra, as vendas estão aquecidas, seja no mercado in natura ou para a indústria. Porém, a oferta cresceu de uns dias para cá em algumas praças, o que coloca pressão no produtor por cotações menores, assim como o fato de haver muito fruto miúdo disponível no mercado, já que esse tipo de limão vale menos. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Em votação unânime, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeita a PEC da blindagem, que ampliava a proteção a parlamentares na Justiça. Como a decisão impede recursos e votações no plenário da Casa, a proposta será arquivada. Ainda no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos aprova o projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês a partir do ano que vem. O texto também prevê desconto para quem ganha até R$7.350. Câmara dos Deputados emite uma cobrança no valor de quase R$14.000 contra o deputado Eduardo Bolsonaro por faltas injustificadas no mês de março. O parlamentar também pode ser incluído na dívida ativa da União. Ministério do Turismo estabelece novas regras para check-in e check-out de hotéis. Uma delas é que o preço da diária deve corresponder a 24 horas. 2 brasileiros entram em campo hoje por uma vaga nas semifinais da Libertadores. Às 7 da noite, o São Paulo recebe a LDU e precisa vencer por 3 gols para avançar. Já o Flamengo tem jogo mais fácil depois da vitória na ida por 2-1 no Maracanã. O rubro-negro pode até empatar com o Estudiantes para passar de fase. Tarde 2, Fabiola Altran. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quinta-feira, 25 de setembro de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Conseguir emprego no Brasil nunca foi tarefa fácil. Filas longas, processos demorados e poucas contratações no fim. Mas a tecnologia começa a virar esse jogo. Inspirada em aplicativos de encontros, a plataforma Emprega 360 utiliza inteligência artificial para criar matches entre candidatos e empresas. O objetivo é acelerar contratações e aumentar a compatibilidade entre quem busca e quem oferece oportunidades. Criada em 2019 pelos empreendedores Eduardo Quiles e Samuel Titunel, a startup quer mais do que ligar currículos a vagas. A ideia é democratizar o acesso ao trabalho. Os números impressionam. São mais de 17 mil contratações confirmadas, 3,7 milhões de visualizações de vagas, 320 mil candidatos inscritos e 1.500 empresas ativas. Em Mariana, cidade histórica de Minas Gerais, a taxa de aproveitamento do Cine, o Sistema Nacional de Emprego, que girava em torno de 23%, saltou para 80% após a adoção da plataforma. Segundo especialistas em recursos humanos, digitalizar a busca por emprego é um caminho sem volta. O Brasil tem mais de 8 milhões de desempregados e soluções como a Emprega 360 graus podem transformar economias locais.
O processo é simples. O candidato monta um currículo digital interativo. O sistema cruza dados com vagas e a empresa recebe indicações de perfis compatíveis. Quando há interesse dos dois lados, acontece o match. O processo seletivo segue de forma ágil e enxuta. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações nesta quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Chegando às últimas notícias do esporte, as novidades desta quinta-feira, hoje 25 de setembro de 2025. Por aqui é o Kleber Salles, o KS na área. E olha, o Renato Gaúcho deixou o Fluminense, gente, após o empate com o Lanús na Copa Sul-Americana, marcando o fim de uma passagem que começou promissora com a campanha no Mundial de Clubes, mas terminou desgastada por conflitos com torcida, imprensa e redes sociais. Apesar de resultados consistentes no Brasileirão e na classificação à semifinal da Copa do Brasil, o treinador se mostrou insatisfeito e anunciou a saída, alegando necessidade de descansar a cabeça em meio a críticas à cobertura jornalística e o ambiente digital. Tá cansado aí desse povo todo em cima dele, né? Durante a gestão dele, Renato oscilou entre momentos de sintonia com o elenco e conquistas relevantes, como vitórias sobre gigantes no Mundial e crises internas, incluindo broncas públicas nos jogadores e desabafos contra jornalistas. Ao todo, comandou 42 jogos, com 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. O Fluminense, agora sem treinador, segue com chances de título do Brasileirão e na Copa do Brasil, mas precisará encontrar rapidamente um substituto para dar sequência à temporada decisiva. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte, mais notícias do mundo da bola. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, trazendo as dúvidas dos nossos ouvintes nesta quinta-feira. Olha, a Joana de Cáceres, no Mato Grosso, pergunta pra gente o seguinte. Ela nos relata que ela comprou uma geladeira em 10 vezes no carnê, mas a loja fechou antes de entregar o produto para ela. E ela pergunta, e agora o que faço? Pois é, Joana, a responsabilidade é da loja, viu? Mesmo que tenha fechado, você pode entrar com ação para exigir a entrega ou reembolso do que pagou, com base no artigo 35 do CDC. Se tiver pago através de financeira, essa também pode ser responsabilizada, já que faz parte da cadeia de consumo. O consumidor não pode ficar no prejuízo, viu, minha amiga? Obrigado aí pela sua participação, né? E tomara que dê tudo certo aí para resolver logo essa questão, né? Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor desta quinta-feira. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Tudo bem, gente? Tô chegando. Dicas financeiras invadindo aqui a programação da número 1. Gestão financeira a favor do seu negócio. Esse é o papo que a gente tá tendo por aqui, hein? Hoje vamos falar de ajuda na gestão de riscos. É preciso estar preparado financeiramente para riscos reais, como crises financeiras, incerteza da inflação, mudanças rápidas de preço, baixo volume de vendas, etc. Ter um planejamento sólido nas finanças da sua empresa, baseado no histórico do seu fluxo de caixa, é muito importante. É ter uma carta na manga para não ser pego de calças curtas, como dizem os antigos por aí. Então, gente, planejamento, evitar o risco, deixar tudo direitinho na sua empresa só é ganho. Não tem nada de prejuízo. Ai, mas eu tenho que perder um tempo com isso. É ganho para você e para sua empresa ficar, todo mundo dormindo tranquilamente. Mais dicas é só acompanhar a nossa programação.
Dicas de economia. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Alô ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. O seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para Pirangi. As obras já estão em ritmo avançado, com a qualidade da construtora Lamartine. E as vendas estão previstas para setembro. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora, com um precinho imbatível. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender, com tanta variedade você vai querer.
54-3213-2881. Informação O nervosismo te impede de falar? Chega de medo. Diga adeus à timidez. Prepare-se para dominar a arte da comunicação. Aprenda a controlar a respiração, projetar a voz e encantar sua audiência com técnicas de locução e oratória. Chegou a hora de ter a palavra. Não perca essa oportunidade. Dia 18 de outubro em Natal. Laboratório da Voz. Inscreva-se já. Vagas limitadas. Informações 99645-8526. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, a quinta-feira é de chuva e altas temperaturas. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 90% a 50%. Formoso, em Goiás, comemora aniversário com céu encoberto e muito calor. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar oscila de 70% a 30%. Região Nordeste. Em João Pessoa, na Paraíba, o sol aparece entre nuvens. A temperatura oscila de 24 a 30 graus. A umidade do ar vai de 85 a 40%. Patu, Rio Grande do Norte. Assopra velhinhas em uma manhã ensolarada. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 80 a 20%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, faz um calor daqueles. A temperatura mínima é de 27 e a máxima 37 graus. A umidade do ar oscila de 70% a 55%. Sena Madureira, no Acre, canta parabéns para você com uma chuvinha fina ao longo do dia. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Sudeste. São Paulo, capital, tem uma quinta-feira chuvosa. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 17 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Mesquita, no Rio de Janeiro, celebra aniversário com chuva pela manhã. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 19 graus. A umidade do ar oscila de 80% a 65%. Região Sul. Em Florianópolis, na deslumbrante Santa Catarina, o sol aparece durante a tarde. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 18 graus. A umidade do ar marca de 90% a 50%. Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, comemora 66 anos em um dia claro e frio. A temperatura mínima é de 7 e a máxima de 18 graus. A umidade do ar oscila de 95% a 45%.
Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 25 de setembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O motorista da linha 094 em Manaus foi rendido por um criminoso armado com faca e mantido como refém dentro do próprio veículo. A esposa do motorista chegou a implorar pela sua liberação. A polícia foi acionada e posteriormente conseguiu libertar o refém sem ferimentos graves. Repórter Brasil News. Policiais que estavam de férias no bairro Marizal, em Belém, intervieram em um assalto à casa e houve confronto com os assaltantes. Segundo relatos, uma moto e uma arma foram apreendidas. Os criminosos ficaram feridos no enfrentamento. Ainda não há confirmação imediata de prisões ou mortes, mas a intervenção policial chamou a atenção por se tratar de agentes fora de serviço. Repórter Brasil News. Houve um assalto num posto de combustível em Porto Alegre, no qual 2 frentistas foram atingidos por disparos. Um deles ficou em estado mais grave, segundo os informes. A ação foi rápida e os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia. As vítimas foram socorridas por equipes de saúde locais. Repórter Brasil News. Na zona sul do Rio de Janeiro, um policial federal reagiu a um assalto de veículo e acabou atirando, resultando na morte de um dos assaltantes. O episódio ocorreu em Botafogo e a atração de público ocorreu após a ação. Investigações visam esclarecer o prazo, as circunstâncias e a verificação de uso proporcional da força. Repórter Brasil News. Um homem de 62 anos foi abordado por criminosos em frente à sua casa na zona leste de São José dos Campos. Os assaltantes fugiram com pertences da vítima. Até o momento não há relatos de ferimentos graves ou prisões imediatas. Repórter Brasil News. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator da PEC da blindagem, recomendou em seu parecer a rejeição total da proposta, que prevê a autorização prévia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a abertura de ação penal contra parlamentares. O relatório foi apresentado nesta terça-feira, véspera da reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que pode votar a proposta. Em um trecho do texto, Vieira afirma que a PEC, que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do parlamento, é, na verdade, um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. No voto, o senador Alessandro Vieira classificou a matéria como absurda e registrou a coragem do presidente da CCJ, senador Otto Alencar, de pautar a proposta com a urgência devida. Além disso, expressou confiança de que o plenário da comissão rejeitará a PEC da blindagem, atendendo à nítida vontade popular que clama por justiça. A PEC da blindagem avançou na Câmara após ações do Supremo Tribunal Federal contra parlamentares envolvidos na tentativa de golpe de Estado que culminou no 8 de janeiro de 2023 e também com o crescimento de inquéritos para investigar a execução de emendas parlamentares. Repórter Brasil News. O Palácio do Planalto confirmou que o presidente norte-americano Donald Trump propôs ao presidente Lula uma conversa entre os dois líderes na próxima semana. A proposta foi feita nesta terça-feira em um breve encontro não programado no edifício sede da ONU em Nova York, durante o intervalo entre o discurso de Lula e o de Trump, que falou em seguida. Foi ao discursar que Trump revelou que pretendia se encontrar com Lula na próxima semana, acrescentando que o presidente brasileiro parece ser um homem muito agradável e que houve, nas palavras de Trump, uma química excelente entre os dois. Segundo a assessoria do Planalto, a conversa proposta por Trump foi rápida e amistosa e imediatamente aceita por Lula. As assessorias dos dois presidentes devem agora tomar as providências para estabelecer o diálogo. Em entrevista a uma emissora de TV norte-americana, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que o presidente Lula está pronto para conversar pelo interesse do Brasil com qualquer chefe de Estado, mas que a conversa entre Lula e Trump deve acontecer via telefone ou por videoconferência, já que Lula volta ao Brasil nesta quarta-feira. O chanceler brasileiro também reafirmou que a questão política e a soberania são inegociáveis, mas que o Brasil está pronto para negociar as questões tarifárias. A possibilidade dessa primeira conversa entre
Trump e Lula é uma novidade para a atual crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Desde julho, o governo norte-americano impôs um tarifaço para os produtos brasileiros e vem aplicando sanções contra autoridades brasileiras, tentando interferir em decisões do Poder Judiciário do Brasil. Repórter Brasil News. O Ministério do Turismo alterou as regras para os hotéis brasileiros referentes à entrada e saída, o check-in e check-out de hóspedes, considerando o tempo necessário para a arrumação, higiene e limpeza da unidade. O preço da tarifa deve corresponder ao período de 24 horas. No entanto, até 3 horas desse período devem ser dedicadas à arrumação e limpeza dos quartos de hospedagem. Os hotéis não podem cobrar a mais por esses serviços e devem estar incluídos no preço da diária. Os hotéis podem definir seus próprios horários de check-in e check-out, mas as informações devem ser comunicadas tanto pelos hotéis como pelas agências de turismo e as plataformas digitais intermediárias de reservas ao hóspede, de forma clara e prévia. A nova regra permite que o hotel cobre tarifas extras para check-in antecipado ou check-out tardio nas acomodações, desde que o hóspede seja informado com antecedência e não prejudique o cumprimento das normas de limpeza. Em nota, o Ministério do Turismo explicou que a proposta busca oferecer maior previsibilidade e transparência nas relações de consumo, além de reforçar a segurança sanitária e jurídica do setor. O Ministério também criou a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes em formato digital para todo o segmento de hotelaria do país. A ficha online deve ser preenchida por todos os hóspedes, contendo informações básicas de identificação que já eram solicitadas no modelo de papel. As novas regras, publicadas em portaria nesta semana, entram em vigor em 15 de dezembro. Repórter Brasil News. A Polícia Federal e a Polícia Militar de São Paulo fizeram uma operação nesta terça-feira contra uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Entre os presos está o presidente da escola de samba Império de Casa Verde, Alexandre Constantino Furtado, que também é o vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Dos 11 locais na capital paulista que foram alvos da operação, 2 têm ligação direta com a escola. Os policiais cumpriram 22 mandados de prisão, além de 40 mandados de busca e apreensão em 5 estados. Além de São Paulo, a operação teve ações no Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. A investigação teve início em fevereiro de 2021, quando foram encontrados 458 quilos de cocaína camuflados dentro de uma carga de quartzo que saía do porto de Vila do Conde, no interior do Pará, para o porto de Roterdã, na Holanda. Por meio de nota, a Império de Casa Verde disse que o corpo jurídico da agremiação está acompanhando o desenrolar dos fatos, mas até o presente momento não há elementos concretos para qualquer declaração adicional, visto que ainda não se confirmou oficialmente o teor completo da ação ou eventuais envolvidos. A escola de samba reafirmou o compromisso com o respeito às instituições e à legalidade. Repórter Brasil News. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Entre as metas previstas na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas está a erradicação do trabalho infantil no mundo até 2025. No Brasil, o objetivo está ameaçado. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, mostram que o trabalho infantil cresceu 2,1% em 2024, com mais de 1.600.000 crianças e adolescentes com 5 a 17 anos nessa situação. O número representa 34 mil jovens a mais trabalhando comparado a 2023.
Os jovens brasileiros em situação de trabalho infantil representavam 4,3% da população na faixa etária. Entre essas crianças e adolescentes, 1.100.000 realizavam atividades econômicas e 455.000 produziam apenas para o consumo próprio. Segundo dados da ONU de junho, no mundo, o trabalho infantil fazia 138 milhões de vítimas. Desses, cerca de 54 milhões de menores realizavam funções perigosas com possíveis prejuízos à saúde, à segurança e ao desenvolvimento. Em nota oficial, a ONU afirma que, abre aspas, a meta de eliminar problema até 2025 fracassou, fecha aspas. A secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPET, Katerina Volkov, afirma que a erradicação do trabalho entre os jovens no país não será alcançada em 2025. Na avaliação dela, o cenário demonstra que o Brasil está distante de cumprir a meta da ONU. De fato, a Agenda 2030, ela trouxe uma série de compromissos ao país e a Meta 8.7, que trata justamente da erradicação das piores formas de trabalho infantil, não será alcançada. Desde o ano passado, a gente vinha mencionando essa problemática, pedindo atenção aí dos entes públicos, da sociedade em relação a isso, e com os dados atuais, a gente percebe que a gente está muito distante. Volkov avalia que ainda existem desafios a serem enfrentados. Segundo ela, é importante considerar que há diversas outras formas de exploração da mão de obra infantil que não são contempladas na PNAD e que ocorrem atualmente, como a exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho na cadeia produtiva de drogas ilícitas e também nas plataformas digitais. No recorte regional, as regiões Nordeste e Sul registraram as maiores altas no número de crianças e adolescentes em trabalho infantil em 2024, em comparação a 2023, com uma variação de 7,3% e 13,6%, respectivamente. Já o Norte recuou 12,1% e o Centro-Oeste foi a única região a registrar alta de trabalhadores infantis de 7%. Entre as consequências do trabalho infantil para crianças e adolescentes está a dificuldade de estudar, além de impactos físicos, psíquicos, emocionais e até mesmo a morte, como destaca Katerina Volkov. Muitos riscos e agravos à saúde. A gente tem um número considerável de acidentes de trabalho por conta do trabalho infantil realizado por crianças e adolescentes. Então, a gente tem mutilações, traumatismos, dermatites, depressões, transtornos, câncer de pele e até risco de morte. A secretária executiva do FNPET, Katerina Volkov, reforça que a denúncia de trabalho infantil é o primeiro passo para tentar frear a exploração de crianças e adolescentes no país. O cidadão pode denunciar por ligação via Disque 100 pelo site www.iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br ou pelo site oficial do Ministério Público do Trabalho em mpt.mp.br. Reportagem Bianca Minotto. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, incluiu no texto a exigência de que o Executivo quite emendas parlamentares até 3 meses antes das eleições. A regra vale para emendas individuais, coletivas e também para as chamadas emendas PIX, destinadas a fundos da saúde e assistência social. O relatório foi apresentado à Comissão Mista de Orçamento e deve ser votado no próximo dia 30. Para o consultor de orçamento César Lima, o prazo do imposto pode pressionar o planejamento fiscal do governo. Isso daí, para a gestão pública, é um desafio, porque você tem ali durante o ano vários instrumentos, que lhe dão uma projeção do quanto o governo pode gastar mês a mês. Nós temos aí os relatórios de receitas e despesas, sobre os quais são feitos decretos de programação orçamentária e financeira, de acordo com o ritmo e com a constância da arrecadação pública. Então, esse tipo de imposição sem
que se leve em consideração essa trajetória também da arrecadação de receitas é um desafio para a gestão. O relatório também ampliou as prioridades do plano plurianual. Foram de 27 para 128 objetivos, além de incluir o novo programa de aceleração do crescimento. Entre as mudanças previstas estão dispensa de comprovação de adimplência para municípios pequenos, autorização de recursos para obras em entidades de saúde sem fins lucrativos, prazo menor para análise de emendas e uso de emendas coletivas para pagamento de pessoal em fundos de saúde. O texto ainda garante que fundos partidário e eleitoral não poderão ser contingenciados e estabelece valores mínimos para as emendas PIX. Com informações da Agência Câmara, reportagem Mariana Ramos. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Se virar lei, a partir de 2026, estarão isentos quem recebe até R$ 5.000 por mês, enquanto quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350 terá descontos graduais no imposto. O projeto também cria o PERT Baixa Renda, um programa de parcelamento de dívidas para as pessoas físicas com renda de até R$ 7.350. O benefício será integral para quem recebe até R$ 5.000 e parcial para quem está na faixa acima. A adesão será feita por requerimento e o programa abrangerá débitos vencidos até a data da publicação da lei. Outra novidade é a criação do imposto de renda da pessoa física mínimo, que incidirá sobre rendas anuais acima de R$ 600.000, com alíquota de até 10%. Lucros e dividendos continuam isentos até R$ 50.000 por mês, com retenção de 10% para valores superiores, inclusive para remessas ao exterior. O relator, senador Renan Calheiros, destacou a importância social da proposta. Esse projeto é fundamental, beneficia 10 milhões de contribuintes e 95% das regiões mais pobres do Brasil. Isso equivale, em outras palavras, a um 14º salário e vai, sobretudo, garantir uma elevação de renda das pessoas mais pobres. Para o advogado tributarista Marco Antônio Ruzeni, a medida beneficia um número significativo de contribuintes, mas também representa que o governo abre mão de parte de suas receitas tributárias, compensadas pela criação da tributação sobre os dividendos. O entendimento, o assunto principalmente relacionado aos dividendos, ele merecia uma discussão mais ampla. Aliás, amplitude que deveria alcançar o imposto de renda de uma forma geral. Porque nós tivemos em 2003 uma ampla discussão sobre a reforma tributária sobre o consumo e o próximo passo seria a discussão sobre o imposto de renda. E no meu entendimento, o caminho deveria ser o mesmo. Se pensar numa emenda constitucional e fazer uma reforma realmente duradoura e impactante no setor. O projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados, enquanto estados e municípios terão compensação da União para eventuais perdas de arrecadação, escalonada até 2035. Reportagem O Serviço Social da Indústria, o SESI, apresentou os resultados de uma pesquisa nacional sobre saúde digital. O levantamento mostra que 78% dos brasileiros demonstram interesse em utilizar serviços digitais de saúde, como teleconsultas, agendamento online de consultas e exames, prescrição e atestado digital. Apesar do interesse crescente, o estudo aponta que apenas 20% da população usou efetivamente algum serviço digital em 2025. O celular é o principal meio de acesso e os canais mais utilizados são o telefone e o WhatsApp, aplicativos de plano de saúde e o Conect SUS. Para Emanuel Lacerda, superintendente de Saúde e Segurança do SESI, os resultados confirmam que a saúde digital deixou de ser tendência para se tornar realidade. Ele avalia que a saúde digital amplia o acesso a serviços de qualidade, especialmente em regiões com escassez de profissionais e infraestrutura. Entre 2023 e 2025, a avaliação positiva dos serviços digitais de saúde cresceu de 73% para 81% entre os usuários, segundo a pesquisa. Na telemedicina, fatores como praticidade, agilidade e bom atendimento são os principais responsáveis pela aprovação.
A brasileira Rosiane Silva, 38 anos, mudou-se para Valparaíso, na costa do Chile, em 2023, para trabalhar no segmento farmacêutico. Ela conta que a telemedicina se tornou parte de sua rotina. O que mais chama a minha atenção em relação a esse tipo de atendimento é justamente a flexibilidade, poder ser atendido na hora prevista, principalmente. Eu posso estar com um mal-estar, ao agendar o serviço, eu sei que nesse momento eu vou ser atendida. Diferentemente de uma consulta presencial, que às vezes possibilita que eu seja atendida no horário marcado. A aceitação pela saúde digital é maior entre jovens homens de 25 a 40 anos, pessoas com ensino superior e rendas mais altas. Já a resistência se concentra em pessoas de 41 a 59 anos e idosos, que apontam insegurança e preferência pelo atendimento presencial. Ainda assim, 56% da população acredita que a saúde digital facilita o acesso aos serviços. O tema foi debatido no Conecta Saúde, evento promovido pelo Movimento Empresarial pela Saúde, iniciativa do SESI e da Confederação Nacional da Indústria, que reuniu especialistas para discutir tendências e soluções que ampliam o acesso e fortaleçam o bem-estar da sociedade. Reportagem Débora Souza. E agora está chegando ele com seu quadro Dia a Dia. Alô, Aníbal, bom dia. Aníbal Luiz. Olá, meu amigo Marcílio Dantas, tudo bem com você? Olha eu aqui outra vez, hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Estou chegando aqui no nosso Jornal Maricampo para mais um Dia a Dia. Muito obrigado para os nossos milhares de ouvintes, internautas que nos dão a honra de contar com a sua valorosa audiência todos os dias aqui no Jornal Maricampo. Hoje, Marcílio, nós vamos falar sobre tecnologia. Exatamente, tecnologia. Já tivemos a oportunidade de falar sobre tecnologia nos aparelhos celulares e agora vamos falar sobre tecnologia nos computadores. Exatamente, Marcílio. Você já deve ter observado, já deve ter visto um deficiente visual ou cego digitando um ofício, um requerimento ou outro documento que o valha utilizando-se de um computador. A princípio, você deve ter achado estranho e deve ter se perguntado: puxa vida, o rapaz ou a moça é cego ou cega, e como é que ele consegue digitar no computador? Muito fácil, Marcílio Dantas, porque graças a Deus existem softwares, programas que são adaptados para pessoas com deficiência visual ou cegas. Entre eles, posso citar o DOSVox, o NVDA e o JAWS. Estes programas fazem com que o indivíduo que não tenha a visão consiga acessar o computador com a maior tranquilidade possível, pois estes softwares, eles são ledores de tela e tudo aquilo que aparece na tela, ele fala através de um comando de voz para o deficiente visual ou cego. Mas para isso, é importante que o deficiente, ele se capacite. Exatamente, Marcílio. A palavra-chave de hoje é capacitação. Ele tem de fazer um curso para que saiba utilizar estes programas, o JAWS, o NVDA e o DOSVox. Programas estes que são voltados para pessoas exclusivamente com deficiência visual ou cegas. E o melhor da história, Marcílio, estes programas, eles podem ser baixados na internet de maneira inteiramente grátis. Exatamente, de maneira inteiramente grátis. Você não paga nada para acessar estes programas voltados para as pessoas com deficiência visual. Como já falei, eles são ledores de telas. Tudo aquilo que aparece na tela do computador, ele lê através do comando de voz para o deficiente visual. O deficiente, ele tem de fazer cursos para se capacitar, principalmente com relação à
digitação. A digitação é importantíssima e também ocorre na digitação, Marcílio, quando ele tecla uma letra, um número, o programa lê também para os deficientes visuais ou cegos. E com relação ao mouse, muito importante, Marcílio, muito interessante. O deficiente visual ou cego não precisa utilizar o mouse. Nestes casos, este aparelhinho que fica ali do lado, o qual você utiliza, todo mundo que enxerga utiliza o mouse, nós deficientes visuais e cegos não precisamos utilizá-lo quando estamos digitando no computador, utilizando os programas adaptados. Então, Marcílio, é isso aí. A partir de agora, você não se admire mais ao ver um deficiente visual ou cego digitando no computador. Por quê? Porque isto é plenamente possível graças à inteligência do homem que criou estes programas adaptados e também graças ao cego deficiente visual que teve o interesse, que teve a perseverança de se capacitar para ser incluído na sociedade. Valeu a dica, Marcílio, o nosso dia a dia nesta quinta-feira aqui no Jornal da Maricampo. Fico por aqui, mas prometo voltar amanhã, sexta, trazendo mais uma dica aqui no meio, no seu, no nosso Jornal Maricampo, no nosso dia a dia. Foi Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz, para o Jornal Maricampo, o jornal mais inclusivo do Rádio Norte Rio Grandense e, quiçá, do país. Bom dia a todos, fica com Deus, um beijo no coração. Até amanhã, Marcílio. Fui. Muito obrigado, Aníbal, e até a próxima participação. E agora está chegando ela com a sua participação aqui na Rádio Maricampo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcílio. Bom dia, ouvintes da nossa amada Rádio Maricampo. Bom dia, mulher atual. Bom dia para você que trabalha com cosméticos e estava aguardando a tendência de primavera 2025. Isso mesmo. Sabe o que sua loja de beleza precisa postar? A primavera é sinônimo de renovação, leveza e cores vibrantes. Para lojistas de beleza, essa estação representa uma grande oportunidade de se conectar com o público, antecipando as tendências de consumo que movimentam as prateleiras. Entender esses movimentos e adaptar o mix de produtos é essencial para aumentar a atratividade do ponto de venda e gerar mais vendas. Pilares que orientam o consumo de beleza na primavera. Antes de entrar nos produtos específicos, é importante olhar para os pilares de comportamento que guiam as escolhas do consumidor na estação. Vamos a 4 pontos: naturalidade e frescor. Produtos leves, de rápida absorção, que não pesam na pele ou nos cabelos. Ponto 2. Autocuidado diário, rotina de beleza simples, mas consistente, valorizando o bem-estar. Ponto 3. Cores e alegria, tons mais vibrantes na maquiagem e embalagens chamativas. Ponto 4. Praticidade, soluções multifuncionais fáceis de usar e de carregar. Vamos falar um pouquinho sobre skincare? Tendências primavera 2025 para lojas de beleza. Na primavera, a pele costuma enfrentar maior exposição solar, aumento da oleosidade e necessidade de frescor. Por isso, os consumidores buscam produtos que unam hidratação leve e proteção contra os raios solares sem pesar ou obstruir os poros. Itens que ganham destaques nessa estação: sérum com textura aquosa, ideais para nutrir sem deixar a sensação pegajosa, hidratantes em gel, refrescantes de rápida absorção e perfeitos para peles mistas e oleosas, protetores solares com toque seco, indispensáveis para a rotina diária, principalmente em climas quentes. Esses produtos se tornam aliados de uma rotina prática e eficaz, oferecendo um equilíbrio perfeito entre cuidado e leveza, algo muito valorizado pelos clientes nesta época do ano. Quer saber como os cosméticos veganos e a Clean Beauty podem fortalecer a sua estratégia de skincare? Você vai conferir agora. Maquiagem com cores e leveza na nova estação. A maquiagem na primavera acompanha um espírito da estação, leve, prática e cheia de cores vibrantes.
Os consumidores buscam produtos que entregam naturalidade e, ao mesmo tempo, permitem brincar com tons alegres que traduzem energia e frescor. Produtos com maior potencial de saída. BB creams e bases leves uniformizam a pele, mantendo a aparência natural. Batons e gloss em tons vibrantes. Cores como coral, pink e laranja são tendências. Sombras quentes e iluminadores criam pontos de luz e destacam a maquiagem sem pesar. Esse mix de produtos gera oportunidades para campanhas sazonais que inspiram o cliente a experimentar novidades, tornando a compra mais envolvente e divertida. Além de acompanhar as cores da estação, sua loja pode lucrar mais com tendências de cross-selling e upselling aplicadas neste plano. Descubra estratégias simples que podem fazer toda a diferença. Cabelos, hidratação e movimento para a primavera. Com a leveza da temperatura, os fios ficam mais suscetíveis à umidade e à ação do sol. A prioridade dos consumidores é manter a hidratação sem perder a leveza dos produtos que trazem proteção e movimento. Itens estratégicos. Máscaras nutritivas leves tratam os fios sem deixar resíduos pesados. Finalizadores, antifrizz e termoativadores combatem os efeitos da umidade e do calor. Linha para cabelos definidos atendem à alta demanda de quem busca definição sem rigidez. Ao oferecer essas soluções, sua loja atende a um público que valoriza a beleza prática, saudável e com resultados visíveis, aumentando a fidelização e o ticket médio. Gostaram, meus amores? Agora você vai deixar nos comentários que gostou ou que amou, vai deixar o seu like, compartilhar bastante e para você que está chegando hoje, vai se inscrever no canal. E agora você vai ficar com ele, Marcílio Dantas. Obrigado, Mônica, e até a próxima. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. E quem toma aquele cafezinho esperto nesta manhã conosco? O Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo do Prai, Cidinha do ABC lá em Angicos, Rubens, o homem do kit da construção, Cláudio Kleber, Lena Melo, Moisés Gondim, pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Edivaldo, Marlos Silva, Flávio Alves, Sueli Bento, em Cidade Verde, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta, na Princesa Isabel, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, o Wellington, Carlos Bota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo. Também conosco nesta manhã tomando cafezinho tem o Erison Mesquita, Deres Gley, Samuel, Maria, Divalins, Denise Lisboa, Gorete, Gunter Guedes, o trio Parada Federal, o Oscar Ribalta, grande Oscar, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, Marlos Silva, Josenildo Correia, José Ferreira e Francisca Brito, que são os pais da nossa amiga Mônica Ferreira, Romildo Freire, Luzia Félix em Santa Maria, André de Ferreira lá em Felipe Camarão, Robson Silva, Adgilson Macedo, Sérgio Pastel, Delmo Ramos, Gi em Lajes Pintadas, Valquíria em Ser Rosado, Valéria Ferreira, alô Valéria, adoro, Luciana em São Gonçalo do Amarante e Elizabeth em Macaíba. Vamos agora servir o café. É hora de mexer o café. Um brinde ao nosso café matinal. Tá delícia. Tá delícia mesmo esse café na manhã desta quinta-feira, 25 de setembro, ano de 2025.
Hoje quem preparou o café justamente para oferecer para o meu amigo Marcos Brito e todos os demais ouvintes que acompanham o Jornal Maricampo foi o Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá da Cidade Alta, na Avenida Princesa Isabel. Já sabe, né? Quando for à Cidade Alta, procura aí o estacionamento do Ricardo Fernandes, que com certeza ele vai te atender com o maior carinho, até manobrista ele é justamente para dar conforto aos seus clientes. Sem falar que ele vende sempre aquele mel maravilhoso, mel de abelha, E o cafezinho que ele preparou para deixar o Marcos Brito com água na boca foi, sabe o que nesta manhã? Banana prata machucada com farinha, láctea e aveia. Pedro Abacateiro não ria, não. Mas juntamente com banana prata machucada com farinha, láctea e aveia, tem sabe o que? Aquele pão chapado com manteiga da terra e orégano e aquele cafezinho com leite de vaca mocha. Olha só, justamente para oferecer para o meu amigo Marcos Brito o melhor café que existe matinal e para os ouvintes também que vão saborear. É um verdadeiro buffet hoje. Aí o Marcos Brito pergunta para o meu amigo Ricardo Fernandes: foi de qual vaca mocha? Que é isso? Você tá querendo saber demais, Ricardo? Olha só, Ricardo. Marcos Brito pergunta de qual foi a vaca mocha que foi tirado o leite. Não é exigente? A criançada do Ô, Valéria, Brito. A Elizabeth lá em Macaíba gosta. Vai tomar leite de vaca mocha hoje, né, Elizabeth? E a Valquíria lá em Cerrosado vai tomar o quê, hein? Valquíria, já sei o que é. É a banana prata machucada. Eita, nós! Esses ouvintes são maravilhosos. Gente, até amanhã. Fiquem na paz de Deus. Sexta-feira nos encontraremos aqui no nosso canal da Rádio Maricampo. Fique agora com Marcos Vinícius, que traz palavras de fé, e até amanhã, se Deus quiser. Conhece é uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de fé. Às vezes a paz que você procura está em se afastar de quem só entrega a tempestade. A gente acostuma a manter por perto pessoas que drenam a nossa energia só porque sempre estiveram ali. Mas presença não é sinônimo de vínculo saudável. Se cada encontro vira disputa, cobrança, desrespeito, o preço da convivência está ficando alto demais. Escolher limites não é frieza, é cuidado. Amor próprio também se manifesta no silêncio, na distância e na coragem de dizer: eu mereço relações que me façam crescer. Porque companhia que só machuca não é companhia não, é prisão. E liberdade, meu caro, vale muito mais do que qualquer laço que pode te sufocar, né? Que possa te sufocar. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.